Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 20, verso 9, que diz: Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Bom, queridos, aqui o apóstolo João confessa que tanto ele quanto todos os discípulos ainda não haviam entendido a grande missão de Jesus, que Jesus realmente realizaria. Por mais que as Escrituras já houvessem dito que Jesus faria. A gente vê, por exemplo, que nós vamos estudar mais adiante nesse capítulo, a grande dúvida, o grande ceticismo de Tomé, que dizia que enquanto não visse os cravos nas mãos de Jesus, ele não creria de forma alguma. E é repetido isso, o quanto Jesus dizia aos discípulos o que ele faria, que ele morreria, que ele ressuscitaria, e eles realmente não entendiam isso. Houve inclusive a cena famosa em que Jesus disse, contou essa história, que seria morto, ressuscitaria ao terceiro dia, e Pedro chama Jesus à parte para dar uma bronca, entre aspas, um sermão em Jesus, começa a repreender de Jesus, dizendo: misericórdia de ti, Senhor, de maneira nenhuma isso te acontecerá. E aí Jesus repreende Pedro e diz: afasta-te de mim, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Então, muitas vezes, num afã de querer fazer um determinado bem, na verdade a pessoa está fazendo algo completamente equivocado, simplesmente baseado na sua mente humana. Marcos 9, por exemplo, nos diz que eles guardavam esses assuntos que Jesus trazia, esses assuntos incompreensíveis, e perguntavam uns aos outros o que seria aquilo de, entre aspas, ressuscitar dos mortos. Era impressionante, que quando Jesus dizia algo literal, eles queriam interpretar, achando que era uma metáfora, mais uma parábola de Jesus. Então Jesus dizia o literal e eles procuravam interpretar. E quando Jesus dizia uma parábola, algo interpretativo, eles achavam que era algo literal. Como quando Jesus diz, olha, importa nascer de novo. E Nicodemos diz, olha, como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe para nascer de novo? Ou quando Jesus disse aos discípulos, porque Nicodemos na época ainda não era, mas quando Jesus disse aos discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus. E aí eles comentaram entre eles, é porque nós não temos pão. E aí Jesus repreende, olha, acabamos de multiplicar pães para uma multidão de milhares de pessoas e vocês acham que eu estou preocupado com alguma ausência de pão? Não, tenham cuidado com as doutrinas, com os ensinos dos fariseus. Então isso é algo, querido, que eu vejo repetidamente acontecer. O tempo todo. As pessoas, ao verem pregações, ficam maravilhadas, porque uma pessoa pegou algo literal de Jesus e tratou como uma metáfora. Tudo que Jesus não queria que fizesse, fez. Não, esse fermento aqui, se fosse numa pregação moderna, não, esse fermento aqui, Jesus está dizendo, porque é a falta de pão. Ou seja, Deus quer te abençoar com riquezas e você está faltando pão, e Jesus está dizendo em relação ao fermento. E Deus quer multiplicar os seus pães, Deus quer te dar riquezas, etc. Ou seja, não tinha nada a ver. Então, algo que era metafórico é interpretado de forma literal. E quando Jesus diz algo literal mesmo, aí as pessoas tratam de forma metafórica, como Jesus diz, Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo diz, Cristo Jesus é a esperança da glória. Então, algo metafórico, falando da vida eterna. O contexto ali é claro, mas já vi pregação de pessoas dizendo, não, aqui Cristo Jesus, a esperança da glória, então é a sua glória, o seu sucesso, é a sua vitória. Então veja, queridos, a Bíblia pode ser usada de qualquer forma, a pessoa interpreta as coisas mais absurdas. Pega o literal, coloca como metafórico, e aí constrói toda uma história bonita. Ou então pega aquilo que é metafórico e trata como literal, e há uma confusão
terrível nisso. Então tenham cuidado com isso, queridos, por favor. Então os discípulos achavam que quando Jesus dizia, olha, eu vou ser morto e ressuscitarei o terceiro dia, interpretavam isso como fosse uma parábola, algo metafórico, quando Jesus estava dizendo e falava e repetia, insistia que era algo literal, mas eles não acreditavam. Ao ponto que ocorreu lá no caminho de Emaús, os discípulos estavam conversando entre eles sobre os acontecimentos da morte e ressurreição de Jesus, e Jesus aparece e começa a caminhar com eles, e eles ainda não reconhecem. E contam, né, para aquele estranho, né, sobre a morte de Jesus, e aí dizem, né, olha, as mulheres nos surpreenderam, dizendo que o viram ele vivo. E aí o próprio Jesus diz, ó tolos e nécios e duros de coração, para crerem o que os profetas falaram. Por acaso não era necessário que o Cristo sofresse essas coisas e então entrar em sua glória? E aí diz que, começando por Moisés e por todos os profetas, lhes declarava que em todas as Escrituras o que estava escrito sobre ele. Então veja como as Escrituras já previam, não creram e, mesmo diante dos fatos, estão tendo dificuldades. E aí Jesus depois ele se revela aos discípulos e diz, estas são as palavras que eu vos disse enquanto ainda estava convosco, que era necessário que se cumprissem todas as coisas que estão escritas sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E aí o texto diz, então ele lhes abriu o entendimento, para que entendessem as Escrituras. Então é isso que precisamos que Deus faça, que Ele abra o nosso entendimento para que a gente entenda as Escrituras. Mas isso só vai ocorrer quando a pessoa realmente quer a verdade. Porque aquele que quer manipular as Escrituras para fazer a coisa mais chocante, mais espetaculosa, fazer aquele show, ou seja, a pessoa só quer ganhar multidão, ganhar poder, ganhar riquezas, ganhar dinheiro através da fé, esse não conta com Deus, ele já vai lá e manipula do jeito que ele quiser. Ele já sabe o que quer extrair dali. Ele não quer saber o que está no texto. Ele já tem o que ele quer dizer e só procura um texto para justificar. Agora, aquele que verdadeiramente quer, isso Jesus pode dar, e é a maior bênção. Então, ele lhes abriu o entendimento para que entendessem as Escrituras. Então, queridos, que você peça isso também. Senhor Jesus, eu quero conhecer a verdade, eu quero que a palavra conduza a minha mente, o meu ser, para que no dia a dia eu tome as decisões corretas, no dia a dia eu fale palavras que curam, palavras que edificam, palavras que aproximam pessoas, palavras que sejam pontes e não muros entre as pessoas. E então Jesus revela as Escrituras aos discípulos e são Escrituras depois que os próprios discípulos vão citar longamente ao explicar para as outras pessoas o que Jesus estava fazendo. Por exemplo, em Salmo 16, verso 10, diz, porque tu não deixarás a minha alma no mundo dos mortos, nem permitirá que o seu santo veja a corrupção. Então, isso que o salmista diz. Deus não vai permitir que eu fique no mundo dos mortos, nem que eu veja a corrupção, ou seja, que o meu corpo se decomponha. E aí os apóstolos, mais adiante, no livro de Atos, vai explicar, ora, esse texto não se cumpriu na vida de Davi, que escreveu esse salmo, porque ele morreu e o corpo dele já se decompôs. Mas Davi estava profetizando acerca do seu descendente, que Deus havia prometido que o descendente dele sentaria no trono dele eternamente. Então, isso se cumpriu em Jesus. A alma dele não foi deixada no mundo dos mortos, nem o seu corpo se deteriorou. E eu volto a falar sobre aquilo. As pessoas acham, não, é muito fácil. Olha aqui, vou dizer também, olha, eu sou Deus. Gente, eu sou Deus, tá? Comecem a me seguir porque eu sou Deus. Achando que é simples assim, né? Achando que foi isso que Jesus fez. Não, ele cumpriu uma profecia desse tamanho. A alma dele não ficou no mundo dos mortos, nem o seu corpo se deteriorou. Quem quiser tentar fazer isso, e aí a partir de então dizer que é Deus, tudo bem, mas provavelmente, com 100% de chances, não conseguirá realizar isso.
Bom, e aí temos profecias como no livro de Oséias, como no livro de Isaías, que provavelmente Jesus explicou aos discípulos que era isso que ele estava cumprindo. Por exemplo, no livro de Isaías, capítulo 53, diz aquela profecia que já citamos aqui, né? A sua sepultura, sua morte se deu com os perversos e com o rico foi a sua sepultura colocada, e com o rico foi a sua sepultura. Porém, ele prolongará os seus dias. Veja que fala de morte, fala que ele vai falecer, mas ele prolongará os seus dias. Então, veja só, queridos, algo muito interessante aqui é que o próprio apóstolo João confessa que eles não criam. Ele confessa que, apesar das Escrituras, eles não compreendiam as Escrituras, não compreendiam o que Jesus disse, e por isso não criam. Então, o que João está dizendo? Olha, todos nós, apóstolos, estávamos sem fé, fraquejamos, traímos Jesus, o abandonamos, e essa é uma confissão de uma miséria que só pode ser realizada por quem está realmente contando uma verdade. Porque se fosse uma invenção, se fosse uma história inventada, olha, aqui, olha, nós tínhamos um amigo, ele ressuscitou, etc. Se fosse uma invenção, o que ele diria? Não, nós sempre fomos fiéis até o fim. Porque aí é o ser humano, a invenção é feita para ganhar poder, para ganhar fama, para ganhar riquezas, e aí a pessoa se exalta, claro, já que está inventando algo, ela se exalta. Agora, se conta que traíram, que foram fracos, que foram falhos na fé, ele está dizendo isso só porque realmente era a esmagadora verdade. E não havia invenção nenhuma. Se fosse uma invenção, seria uma invenção exaltando os discípulos para serem os grandes exemplos. Mas foram exemplos de fracasso mesmo e falta de fé. Mas isso é importante para mostrar que o testemunho deles era verídico, era algo verdadeiro. A falha deles acaba mostrando a verdade do testemunho deles, porque eles estão dizendo, olha, tudo é verdade. Apesar das nossas fraquezas, estamos dizendo que, apesar de tudo isso, era a mais completa verdade. Nós fraquejamos e não vamos mentir em relação a isso. E saibam que Jesus Cristo ressuscitou. Meus amados, que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.